1 Coríntios 14, do verso 1 ao verso 25. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também, vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu disseres apenas em espírito, como dirá o indivíduo o amém depois da tua oração de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos e incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez na Tua presença e diante da Tua palavra, nós nos colocamos nesse instante suplicando o Teu auxílio, para que ela possa ser útil para a nossa instrução, para a nossa edificação, e possa, ó Deus, nos preparar para enfrentarmos as situações que se levantam diariamente diante de nós. Tem misericórdia de nós nessa noite. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós, ainda dentro da exposição que nós estamos fazendo na carta de Paulo aos Coríntios, estamos num bloco em que o apóstolo Paulo está tratando acerca da forma ordeira, da forma correta de se prestar culto a Deus. Esse é um bloco que começa no capítulo 11, a partir do verso 2, e vai até o final do capítulo 14, que nós vamos ver no domingo que vem.
é o verso 40 do capítulo 14. Então, esse primeiro bloco, ou este bloco que nós estamos trabalhando nele durante esses últimos domingos, a partir do capítulo 11, indo até o próximo domingo, no final do capítulo 14, é um capítulo onde Paulo está tratando de algumas situações na igreja de Corinto, em que há algumas dificuldades ou problemas que precisam ser corrigidos, para que, de fato, o culto que se presta naquela igreja seja um culto coerente, um culto ordeiro, como é prescrito pelo próprio Deus. Então, nós já vimos que, dentre esses problemas que Paulo tratou naquela igreja, no capítulo 11, nós vemos as questões que são tratadas a respeito do uso do véu. Já mais no final do capítulo 11, Paulo vai falar sobre a desonra na ceia que era celebrada em Corinto, por conta da desunião e da necessidade de reverência que havia no meio daqueles irmãos diante da prática da ceia no momento do culto. Uma outra realidade que é tratada pelo apóstolo Paulo é uma realidade que vai falar a respeito dos dons espirituais. Do capítulo 12, nós vimos a respeito da diversidade de funções, quando Paulo vai usar a figura do corpo para ilustrar a utilidade de cada um dos membros e a necessidade de que cada um desses membros desenvolva o papel para o qual ele foi tornado membro desse corpo, para que assim então esse corpo seja um corpo sadio e possa caminhar bem. Portanto, ele vai falar a respeito dessa diversidade de funções e no capítulo 13, que nós vimos no domingo passado, Paulo vai tratar da excelência do amor como o caminho mais excelente que a igreja deve trilhar. No texto que nós lemos hoje, o bloco que nós vamos dedicar alguns instantes ao estudo dele, Paulo vai apresentar então a relevância e a importância da profecia para a promoção da edificação da igreja, em contraste com o dom de línguas, que era um dom de grande importância no contexto daquela igreja, no contexto da igreja primitiva. Este é um tema que é muito complexo, é um tema que é debatido no meio teológico e um tema sobre o qual há uma série de opiniões, interpretações e posições, o que, de fato, não se trata do trabalho que nós vamos desenvolver hoje. Não é esse o foco do nosso estudo, da nossa pregação nessa noite, mas este é um tema muito discutido e trabalhado no contexto da igreja, no meio teológico, e, por causa disso, há uma série de situações e de questões que são levantadas nos nossos dias hoje a respeito da questão deste dom, o dom de línguas. Mas, mesmo que nós não dediquemos o nosso tempo a tratar especificamente sobre o dom de línguas, há alguns aspectos que são relevantes porque estão no texto que nós lemos e nós precisaremos, então, tratar de alguma forma sobre eles, entendendo que é um assunto que nós não haveremos de esgotar e não dedicaremos, então, o nosso tempo a falar especificamente sobre esse dom, mas a respeito do papel e da situação que ele traz e da circunstância em que ele aparece no momento em que Paulo está tratando com a igreja de Corinto a respeito desses dois dons específicos, dom de profecia e dom de línguas. O fato é que é um tema bastante divergente, visto que há no meio dos estudiosos aqueles que são chamados de cessacionistas, que vão dizer que esses dons são dons que já foram extinguidos, extintos, dons que já não têm mais aplicação nos nossos dias, porque cumpriram o propósito para o qual eles foram designados. E uma vez cumprindo esse propósito, não haveria mais utilidade ou sentido na realização e na manutenção desses dons. No entanto, em contraponto a esses que são chamados de cessacionistas, aos que são chamados de continuistas, que afirmam que aqueles dons que nós vemos na Escritura, no nascimento da igreja, eles permanecem e continuam sendo doados e desenvolvidos nos nossos dias. Mas o que nos interessa, por ora,
dentro daquilo que nós vamos tratar, é que o que Paulo vai afirmar de forma geral a respeito da utilização dos dons é que se deve procurar os melhores dons. E ele vai trazer como prioridade entre a busca desses dons o dom de profetizar, o dom de profecia. Como nós vimos nos primeiros versos do capítulo 14, quando Paulo vai dizer: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E no desenvolvimento do texto, então, nós vamos ter condição de perceber por que é que Paulo dá tanta ênfase ao dom de profecia e não necessariamente estimula ou incentiva aqueles irmãos da igreja de Corinto à prática do uso do dom de línguas, ou a busca por esse dom. Mas ele vai dizer: olha, procurai os melhores dons, mas principalmente o dom de profecia. Os primeiros versos, então, do verso 1 ao verso 5, nós vamos ver que Paulo vai falar do dom de profecia como um dom preferível ao dom de línguas. E há 3 expressões que Paulo vai usar durante todo o texto que nós lemos. Se os irmãos forem observando ao longo do texto, vão perceber isso. 3 expressões que vão ser mencionadas durante todo o texto. A primeira expressão é a expressão que pode ser traduzida como idioma ou dialeto, que vai demonstrar que essa língua era algo relacionado a um idioma, a um dialeto, ao tipo de fala de um determinado povo específico. O outro termo que é utilizado durante todo o texto é o termo que pode ser traduzido por fala. E o outro é o termo ou a expressão que pode ser traduzida por proclamação ou declaração de algo que só se pode conhecer por revelação divina, que é o termo que nós traduzimos por profecia. E é muito interessante nós pensarmos em profecia nessa ótica ou sob esse aspecto. O que é profecia? Profecia é a proclamação ou a declaração de alguma coisa que só se pode conhecer por revelação divina. Se nós formos olhar diante das Escrituras, todas as vezes que nós temos relatos de profecia, nós vamos conseguir entender essa definição com mais clareza. Profeta era aquele que falava da parte de Deus e só dizia aquilo que era revelado por Deus. E quando dizia algo como sendo palavra de Deus que não se cumpria, ele era morto. Porque, na verdade, a palavra de Deus se cumpre. Portanto, quem trazia alguma profecia dizendo ser da parte de Deus e aquela profecia não se concretizava, esse era morto. Tal era a importância que se dava à figura do profeta, tal era a importância que se dava à profecia no contexto do Antigo Testamento e depois trazendo a revelação escrita nos tempos do Novo Testamento e chegando aos nossos dias hoje. Mas o fato é que profecia era algo extremamente importante. Por quê? Porque era algo, ou palavra, dada pelo próprio Deus, para que pela boca do profeta fosse anunciada ao povo de Deus. Profecia, portanto, ela é algo que só pode vir da parte de Deus. E quando nós falamos de profecia nos nossos dias, nós fazemos uma referência muito direta e clara à Escritura. Essa é a profecia que nós temos. A palavra de Deus revelada e registrada nas Escrituras. Portanto, definitivamente, profecia é algo que só pode vir da parte de Deus. Só pode se conhecer se for por meio de revelação divina. Isso vai trazendo já para nós uma ideia pelo que Paulo está trazendo a profecia como um dom mais importante ou como um dom que precisa ser buscado e que precisa ser exercitado na vida da igreja. A partir dessas definições, então, nós podemos entender que a referência que Paulo faz a outras línguas provavelmente seja uma referência a línguas que eram provenientes de outros povos, ou línguas estrangeiras, se nós quisermos chamar assim,
de outras nações, e não propriamente uma língua espiritual ou uma língua celestial, como comumente nós vemos nos nossos dias hoje sendo ditas em diversas igrejas. No entanto, a preocupação do apóstolo Paulo não está fundada no tipo de língua que se falava. A preocupação que Paulo apresenta não é propriamente se essa língua era uma língua estrangeira ou se era uma língua vinda dos céus, porque não é essa a ênfase da palavra de Paulo à igreja de Corinto nesse momento, mas o que Paulo está tentando mostrar àqueles irmãos é a importância que se deve dar, ou a importância que era dada a este dom especificamente na igreja de Corinto naquele contexto. Quando as pessoas que eram agraciadas com esse dom de línguas se colocavam numa posição de superioridade em relação aos demais. E o interessante é que essa mesma prática realizada nos dias de hoje, ela traz o mesmo status sobre as pessoas que dizem ser agraciadas com o dom de línguas. São mais espirituais do que os outros da igreja. Se você olhar dentro do contexto pentecostal, você vai ver que uma das características mais buscadas pelos pentecostais é a possibilidade de ser batizado com o Espírito Santo, sendo o sinal do batismo com o Espírito Santo a condição de falar em outras línguas. E esses, então, na igreja, são destacados dos demais. São pessoas proeminentes, são pessoas que estão num outro degrau, estão num outro patamar, porque, afinal de contas, foram agraciadas por Deus com o dom de línguas. No entanto, Paulo vai mostrar que, mesmo dentro do contexto da igreja de Corinto, onde se dava extrema importância ao dom de línguas, que, na verdade, o que se deveria ser buscado por aqueles irmãos e pelos crentes de um modo geral, seria algo mais excelente do que o dom de línguas, mais o dom de profecia. Quando nós olhamos para o verso 4, então, nós vemos Paulo dizendo o seguinte: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. E ele vai explicar o que isso significa. Falar em outras línguas pode trazer edificação pessoal, mas profetizar traz edificação para a igreja. Porque aquele que fala em outras línguas, ele fala pessoalmente. É como se ele estivesse se dirigindo diretamente a Deus e essa conversa ficasse restrita entre ele e Deus. Mas Paulo vai dizer que a profecia, ela tem uma amplitude muito maior, porque ela traz uma edificação para toda a igreja. Ela não traz uma edificação pessoal, uma edificação própria, uma edificação particular, mas ela traz edificação para toda a igreja, porque a profecia é o anúncio da palavra de Deus. E o anúncio da palavra de Deus, dirigido a toda a igreja, traz edificação a toda a igreja. A questão que Paulo está levantando é se essas práticas edificavam a igreja ou não. Por isso, ele vai dizer que o falar em outras línguas pode até trazer edificação pessoal, mas dificilmente vai edificar a igreja, porque há uma série de características e de critérios que precisam ser observados em relação ao uso deste dom. E certamente, esta palavra que Paulo está trazendo à igreja de Corinto é porque essas características ou esses critérios não eram observados quando este dom era praticado ou demonstrado no meio daqueles irmãos. Quando ele trata da questão de outras línguas, ele vai afirmar que se não houver interpretação, não há proveito, pois a edificação envolve o intelecto. Nós somos edificados quando nós conseguimos compreender aquilo que nos é apresentado. Nós somos edificados quando a nossa mente consegue assimilar as informações que nós recebemos. E eu me lembro de um episódio da minha infância, numa das igrejas onde nós trabalhamos,
um rapaz, um jovem, muito habilidoso na área da música, muito inteligente. E ele procurou o meu pai e disse assim: pastor, eu queria apresentar algumas músicas para a igreja. Aí meu pai disse para ele: tudo bem, vamos ver essas músicas. E aí ele trouxe o violão e começou a cantar uma série de músicas em inglês. E aí o meu pai disse para ele: mas você vai traduzir essas músicas? Ele falou: não, eu quero cantar essas músicas em inglês. Aí o meu pai disse a ele: mas qual vai ser o proveito disso? Se nós considerarmos que a maior parte da igreja não vai entender uma palavra que você disser. E aí ele disse: mas essa letra é uma letra muito boa, ela é uma letra edificante, ela é uma letra bíblica e não sei o quê. Não, tudo bem, desde que se compreenda o que está sendo dito. Nós já tivemos algumas oportunidades, por exemplo, de participarmos de conferências, de palestras, que eram proferidas por pessoas falando em outras línguas. Mas nós tivemos condição de compreender o que estava sendo dito, porque alguém que conseguia entender o que estava sendo dito, transmitia para nós numa linguagem que nós pudéssemos entender. Isso já aconteceu aqui na igreja, isso já aconteceu nas conferências de pregação que nós participamos ao longo desses anos aí. Mas imaginem se o pregador inglês viesse ao púlpito da igreja e pregasse sem que ninguém interpretasse o que ele estava dizendo. É possível que alguém no nosso meio tivesse condição de compreender, mas é fato que a maioria de nós não entenderia. E ainda que ele estivesse pregando fielmente a Escritura, qual seria o proveito e a edificação disso para a vida da igreja? Se o nosso intelecto não conseguiu assimilar aquilo que ele estava dizendo. Não há proveito. Não há proveito. Não há edificação. Vamos pensar em alguém que venha trazer à igreja uma palavra de exortação por conta de desvios que a igreja esteja vivendo. Mas diga isso numa língua que a gente não consiga compreender. Que tipo de correção isso vai trazer a nós? Nenhuma. Porque não houve entendimento, não houve compreensão, não houve a participação do nosso intelecto no processo de entendimento daquilo que estava sendo dito. Por mais fiel que a palavra seja a Escritura. Por mais fiel que a pregação seja a Escritura. Mas é impossível nós pensarmos que, mesmo sendo fiel, se não atingir a nossa mente, se não for passível de compreensão da nossa parte, qual é o proveito disso? Não há proveito. E então, Paulo vai falar a respeito deste proveito a partir do verso 6, onde nós, lendo este bloco, poderíamos perguntar: qual o proveito, então, para os ouvintes, quando alguém fala numa língua desconhecida, sem que haja quem interprete? O verso 6 nos diz assim: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Qual é o proveito? E é interessante nós observarmos que quando Paulo usa essas expressões, revelação, ciência, profecia ou doutrina, ele está usando essas expressões como sinônimos. E nós poderíamos traduzir todas essas expressões que Paulo usa aqui por pregação. Como se Paulo estivesse dizendo: se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se eu não vos pregar o Evangelho? Se eu não anunciar a palavra de Deus? Qual é o proveito? Não basta que o que se diz seja apenas ouvido, mas é necessário que seja compreendido. Nós temos condição de ouvir pessoas dizendo qualquer coisa em qualquer outra língua. Nós ouvimos. Mas
certamente, dificilmente, nós compreendemos aquilo que está sendo dito. Nós ouvimos, mas não conseguimos entender uma palavra. Faça aí uma experiência, você que não tem habilidade com o inglês, por exemplo, de assistir um programa de televisão ou um filme em inglês sem o auxílio da legenda. Você pode, até num esforço muito grande, conseguir captar algumas realidades ali apresentadas, mas talvez você não tenha condição de expor aquilo que você viu e ouviu. Porque, certamente, se você não conhece a língua, você não vai compreender o que essa língua diz. Me lembro que há poucos dias nós estivemos numa conferência missionária, ouvindo um casal de missionários que trabalha numa tribo indígena no norte do país e traduzindo a Bíblia para a língua daqueles indígenas. E a esposa deste missionário, a missionária, trouxe alguns exemplos muito interessantes a respeito da dificuldade que é o trabalho de tradução da Bíblia a partir de uma determinada língua para uma língua que até então era uma língua desconhecida e que você teve que aprender, e agora você tem a árdua tarefa de traduzir a Bíblia a partir do português, por exemplo, para aquela língua da tribo onde você reside e onde você trabalha. E ela começou a mostrar, por exemplo, uma série de expressões que querem dizer absolutamente a mesma coisa. Ao passo que ela mostrou também uma única expressão que queria dizer diversas coisas diferentes. E a nossa língua tem essas características também. Nós podemos usar uma única palavra para dizer coisas totalmente diferentes. E às vezes nós usamos várias expressões para dizermos uma única coisa. No entanto, é necessário que aquilo que se diz seja compreendido. Que as palavras que são proferidas tenham sentido e possam apresentar uma ideia que seja compreendida pelo ouvinte. De outra forma, não há edificação. Quando nós ouvimos algo que nós não entendemos, não há edificação. E é esta a ênfase que Paulo dá nesse texto. A edificação que é produzida pela pregação da palavra, pela profecia que é apresentada aos ouvintes, como o dom que se deve buscar, ao invés de buscar dons que tenham outras finalidades, como era o caso dos dons na igreja de Corinto, onde aqueles que falavam em outras línguas tinham uma certa projeção em relação aos demais membros daquela comunidade. O exemplo que Paulo vai usar para ilustrar essa realidade é de um instrumento desafinado. E quando ele fala de um instrumento desafinado, ele não fala de um instrumento necessariamente com uma afinação pouco precisa, mas de um instrumento totalmente desafinado, onde não se consegue tocar algo que seja compreendido. É como se eu tocasse o mesmo hino que nós estamos acostumados a ouvir no piano, mas usando notas totalmente aleatórias que não têm coordenação entre si. E os irmãos, ao ouvirem isso, não conseguiriam compreender o que estava sendo tocado ali. E além do exemplo que Paulo usa deste instrumento desafinado, do qual não se pode compreender aquilo que está sendo tocado, ele vai usar um exemplo de uma situação que é ainda mais grave, quando ele fala do exército, que no meio da batalha houve o toque da corneta referente a uma determinada ação que deva ser executada. E então, a partir deste toque,
o exército sabe qual é a postura que ele tem que adotar. E aí é interessante nós pensarmos nesta falta de compreensão. O exército está lá no campo de batalha e, de repente, o comandante daquele exército vê que o inimigo está chegando próximo, está cercando aquele exército, e a melhor estratégia naquele momento, então, é recuar. E ele diz para o corneteiro daquele exército: olha, dê o toque de recuar. E aquele corneteiro, então, equivocadamente, dá um toque que é entendido pelo exército como avançar. E eles vão ser levados à ruína, porque não se compreendeu aquilo que havia sido apresentado. Levei o Daniel no dia 7 de setembro para assistir ao desfile, e nós ficamos bem no início do desfile, e uma das coisas que chamou a atenção dele, ele me perguntou o que estava acontecendo. Era exatamente essa cena. A tropa colocada na avenida e o corneteiro a postos para reproduzir na corneta a ordem que lhe era dada pelo comandante. E ele ficou impressionado que, quando o corneteiro dava um determinado toque na corneta, toda aquela tropa adotava a mesma postura imediatamente. Um toque de comando. E esse toque era reproduzido ao longo da avenida. Um corneteiro aqui embaixo tocava e a tropa tomava a postura que precisava tomar, e logo o que estava mais acima reproduzia o mesmo toque, e isso se seguiu por todo o grupamento que estava ali. Mas se o comandante desse, por exemplo, uma ordem para que a tropa que estava à vontade tomasse posição de sentido, e o corneteiro desse o toque para que aquela tropa começasse a marchar, seria o caos. Porque não houve compreensão do que se estava informando. E Paulo vai usar esse exemplo. Verso 8: pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Quem se preparará para a batalha? Se não conseguir compreender a ordem, o toque da corneta. Qual é a postura que eu devo tomar? Esse toque eu não conheço. O que é que eu preciso fazer agora? Por isso Paulo vai enfatizar que a precisão naquilo que se diz, a clareza naquilo que se diz, é de suma importância para que dessa forma haja edificação. O problema, meus irmãos, é que muitas pessoas, no afã de demonstrarem a sua espiritualidade, a sua proximidade de Deus, agem de forma que nada do que dizem produz qualquer tipo de edificação para o corpo. Muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas em demonstrarem a sua condição, a sua espiritualidade, o seu alto nível de conhecimento, a sua eloquência, o seu bom discurso. E muitas vezes, no ímpeto de deixar evidente todas essas características, se esquecem de que a mensagem que é proferida precisa ser clara, precisa ser compreensível, para que possa haver edificação na vida da igreja. Isso é algo que toca tanto na liderança quanto nos membros da igreja. Há muitos irmãos que têm o desejo de serem vistos. Há muitos irmãos que têm o desejo de serem destacados. E por isso demonstram todas as suas qualidades, todas as suas características, mas não se fazem compreender naquilo que dizem. E dessa forma, não há edificação. Mas Paulo continua o texto exortando os crentes a adorar com entendimento. E a partir do verso 15 ele faz uma pergunta e diz o seguinte: que farei, pois? Orarei com o Espírito,
mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Paulo está exortando os irmãos da igreja de Corinto que se dediquem às práticas espirituais, sim, mas que elas sejam conscientes, que sejam práticas coerentes, que sejam práticas que promovam a edificação do corpo. Afinal de contas, Paulo já havia alertado aqueles irmãos de que todos eram membros de um mesmo corpo. E cada membro desse corpo tinha a responsabilidade de trabalhar em função da edificação do corpo todo. E não em função da edificação de si mesmo, ou do seu próprio benefício, mas em função de toda a comunidade, em função de todo o corpo. Paulo vai exortar a esses irmãos, então, que busquem as práticas espirituais, mas que essas práticas sejam realizadas, vividas, de forma coerente, de forma consciente, pautadas pelo entendimento, pela compreensão, porque o culto que nós prestamos a Deus, ele deve ser um culto racional, um culto inteligível, um culto onde se compreenda tudo aquilo que se faz no momento do culto, onde todos os momentos do culto, sejam os cânticos, sejam as orações, sejam as ofertas que nós trazemos, seja a pregação da palavra, todos esses momentos produzam a edificação da igreja, produzam a edificação do corpo. No entanto, há um detalhe muito interessante e importante nesse bloco. Paulo, no verso 21, vai citar um texto de Isaías. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Essa citação que Paulo faz de Isaías é uma referência ao texto de Deuteronômio, capítulo 28, quando Deus vai apresentar ao povo as bênçãos que seriam dadas ao povo em função da obediência do povo, mas também apresenta ao povo as maldições que sobreviriam ao povo em função da sua desobediência. E este texto de Deuteronômio é um texto muito interessante, porque ele vai trazer, num primeiro momento, as bênçãos que Deus apresenta, e ele começa dizendo o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E aí há uma relação de bênçãos que seriam derramadas sobre o povo se eles ouvissem a voz de Deus e compreendessem aquilo que Deus estava dizendo e obedecessem a ordem que Deus estava dando. No entanto, no verso 15 do capítulo 28 de Deuteronômio, o texto nos diz: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. E aí nós temos uma lista muito maior das maldições que recairiam sobre o povo, caso eles não ouvissem e não obedecessem às ordens ou aos mandamentos que Deus os havia dado e havia determinado que eles cumprissem. E é interessante que no verso 49 do capítulo 28, nós lemos o seguinte: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. E Paulo, quando ele cita Isaías, ele está mostrando de forma muito clara que o dom de língua, ou que o falar em outras línguas, ou que o exercício do uso de outras línguas, era um sinal de juízo para o incrédulo. Porque a maldição que é apresentada em Deuteronômio e é repetida por Isaías, ela diz que se você ouvir e não obedecer e não crer, essas coisas sobrevirão sobre você. No entanto, a profecia, ela é bênção para aqueles que creem. Porque o início do capítulo 28 de Deuteronômio vai dizer: se atentamente
ouvirdes a voz do Senhor e obedecer às ordens que o Senhor dá, essas bênçãos sobrevirão sobre a vida deste povo. Ao contrário, meus irmãos, do que muitas pessoas dizem, a ideia de pensarmos no raciocínio, na compreensão, na nossa mente, em relação ao nosso culto, não inibe a ação do Espírito Santo em nós. Porque uma vez que o Espírito Santo age em nós, ele mesmo vai produzir em nós uma adoração consciente, uma adoração racional, uma adoração que é compreensível, que é compreendida. Portanto, as práticas que são adotadas no culto, seja lá nos dias de Corinto, seja nos nossos dias hoje, elas devem ter uma finalidade muito específica, que é glorificar o nome de Deus, e devem ser realizadas de forma que elas produzam edificação na vida da igreja. Não há nada que nós façamos no culto que não tenha outro objetivo, ou todas as coisas que nós fazemos no culto não devem ter outro objetivo, senão o objetivo de glorificar a Deus e trazer edificação para a vida da igreja. Tudo aquilo que nós falamos tem que dar glórias a Deus e edificar a igreja. Tudo aquilo que nós cantamos deve glorificar a Deus e edificar a igreja. As orações que nós fazemos devem glorificar a Deus e edificar a igreja. As ofertas que nós trazemos devem ser para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Os dons e talentos que Deus concedeu a cada um de nós, eles não são para nós mesmos, mas são para a edificação da igreja. Não há ou não deve haver em nós qualquer tipo de vanglória, porque temos esse ou aquele dom. Mas quanto mais importantes forem os dons, ou quanto mais importantes nós considerarmos os dons que Deus nos deu, maior deve ser a nossa disposição de usá-los para a glória de Deus e para a edificação da vida da igreja. Sem que isso traga sobre nós qualquer tipo de destaque, qualquer tipo de holofote, qualquer tipo de atenção. Mas tudo aquilo que Deus concede ao seu povo é para que ele seja glorificado e para que o seu povo seja edificado. Uns têm determinados dons, outros têm determinados dons. E todos, indistintamente, têm o seu lugar, o seu papel e a sua função muito específica para ser desenvolvida no meio do corpo, no meio da comunidade. Para que o nome de Deus seja glorificado e a igreja de Cristo seja edificada. Portanto, não deve haver em nós qualquer tipo de vaidade em razão dos dons que nós temos, ou qualquer tipo de frustração, porque nós gostaríamos de ter o dom do outro. Mas nós devemos, sim, glorificar a Deus por aquilo que Ele nos deu, para que com aquilo que Ele nos deu nós tenhamos condições de servi-lo. Os nossos dons não são para nós. Os nossos dons não são para o nosso engrandecimento. Tudo o que Deus nos dá, toda a capacidade que Deus nos dá, toda a habilidade que Deus nos dá, é para que Ele seja servido. Ele nos capacita para servir a Ele mesmo. Para que o serviço que nós prestamos a Ele seja um serviço que, de fato, demonstre que fomos habilitados e capacitados para glorificar o nome de Deus. Deus não nos capacita para que nós sejamos mais capazes do que os nossos irmãos. Mas, infelizmente, por causa do pecado, a vaidade, o orgulho, a nossa prepotência, fazem com que nós olhemos para os outros como alguém menor do que nós, porque não conseguem fazer aquilo que nós fazemos. Ou então, nós olhamos para os outros
como alguém que foi agraciado com Deus com um dom que eu gostaria de ter. Porque isso destaca o outro. E ninguém vê o que eu faço. Para encerrarmos, eu gostaria de citar um filme que me chamou muito a atenção por uma série de aspectos, mas uma das falas desse filme me trouxe à mente uma reflexão sobre esse texto que nós lemos. O filme se chama Amadeus. Talvez alguns dos irmãos já tenham assistido esse filme. Esse filme é o relato da história de Wolfgang Amadeus Mozart, na fala de um contemporâneo seu, um maestro chamado Antônio Salieri, que era alguém que servia na igreja com a música. E esse homem conhece Mozart. E quando ele conhece Mozart, ele fica abismado com a habilidade, com a capacidade de Mozart para compor, para tocar. Ele vê em Mozart, de fato, alguém que foi agraciado por Deus para trabalhar com a música. No entanto, ele fica indignado com Deus, porque Mozart era um devasso, um beberrão, um mulherengo, desordeiro. E ele, diante daquela realidade, ele vira e diz o seguinte, ele pragueja contra Deus, e ele diz o seguinte: como é que pode? Eu estou aqui na casa do Senhor, servindo ao Senhor durante toda a minha vida. E o Senhor agracia esse devasso com um talento que poderia ser utilizado aqui dentro. Por que deu para ele e não deu para mim? Eu que sou dedicado ao Senhor. E muitas vezes, meus irmãos, a gente fica questionando a Deus por que o outro consegue e eu não. Mas Deus é que sabe como Ele quer ser glorificado. E por isso Ele vai dotar de dons aqueles a quem Ele quiser, para que esses sejam usados em determinadas situações, enquanto nós seremos usados em outras situações. No entanto, Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, para que Ele seja glorificado. Por isso nós devemos atentar para essas realidades que Paulo apresenta neste bloco de texto da carta que escreve aos Coríntios, a respeito do dom de profecia sendo mais importante do que os outros dons, porque este é o que produz edificação para a igreja, enquanto os outros dons usados de forma equivocada podem produzir tão somente edificação para quem os tem. No entanto, o que nós devemos entender dessa realidade e trazer para a nossa realidade é o fato de que, seja o que for que nós fizermos, que façamos para a honra e glória de Deus e para a edificação da sua igreja. Que Ele mesmo nos abençoe e nos ensine a viver assim, como instrumentos que são usados como o autor da obra quer usar, como ferramentas que são dispostas na mão do artesão, na medida que ele tem necessidade de usar cada uma delas para cumprir o propósito que ele mesmo quer, que ele mesmo tem. Deus nos abençoe